lá, boa tarde. E aí, Dino saindo, nomes especulados. Ontem teve um encontro importante entre Lewandowski e Lula. Se há um encontro presencial, aumenta, né, pelo menos o burburinho sobre um aceite, mas até agora o presidente Lula ainda não fez nenhum anúncio. A gente vai ter que aguardar. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Sim, hoje é um dia movimentado, né? O ano começou já com bastante coisas para a gente resolver e para tratar, tanto no sentido de eleições municipais quanto nas questões dos ministérios. A gente até um tempo atrás falou aqui num dos programas sobre como essa pasta ela tem, na verdade, ela poderia ser duas agendas, né, em uma só. Uma da Justiça e outra de Segurança Pública. O próprio Flávio Dino, ele defende que as pastas devem ficar unificadas, né, que Segurança e Justiça, Segurança Pública e Justiça devem estar no mesmo ministério. Mas isso, enfim, não é um consenso, existem especialistas, existem atores políticos que acham que devem ser que deveriam ser pelo menos dois ministérios separados. O fato é que essa, digamos, possibilidade, tanto do Lewandowski quanto do Capelli, talvez elas apontem essa tensão entre segurança pública e justiça. Então, o que eu quero dizer com isso? Por um lado, Lewandowski tem um perfil que ele seria perfeito, muito adequado para um ministro da Justiça. Por outro lado, Capelli teve uma ação muito destacada depois do 8 de janeiro, né? E aí, Capelli tem sido apontado, inclusive, pelo Flávio Dino, como um nome importante para dar continuidade para os projetos de segurança pública. Então, no final das contas, é disso que a gente está falando. São dois nomes igualmente importantes, mas, a meu ver, Lewandowski seria o melhor nome para ministro da Justiça e Capelli uma ótima escolha para a segurança pública. No entanto, a gente está falando de um ministério que tem as duas pastas, né? Então, acho que esse é um pouco o impasse que a gente vê por aí em relação a essa escolha entre pelo menos esses dois nomes, né? Desmembrar esse ministério, né, Isabela? Quer dizer, voltar a ter o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça. E aí ficar com os dois que você citou e eu também tinha citado, que são os favoritos, o Capelli e o Lewandowski. Mas parece que o presidente Lula não quer isso. E tem uma pressão interna também do próprio partido do presidente, o PT, que queria ficar com alguma coisa. E, pelo jeito, nada vai sobrar, né, para o PT, já que o Lewandowski é um nome pessoal do presidente Lula, né, de confiança do presidente Lula, e o Capelli de Flávio Dino, né, que, como a gente está destacando aqui na nossa tarja, o Dino apoia a efetivação do Capelli, é uma pessoa que já trabalhou diretamente com o Dino lá no Maranhão. O Dino trouxe ele para ser secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança. O Dino indicou o Capelli para ser interventor da segurança no DF. Então, ele tem apoiado o nome do Capelli. Uma possibilidade é desmembrar, e a gente sabe que a segurança pública é um dos principais problemas do país neste momento, né, com crises aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em outros estados, na maioria das grandes cidades brasileiras. Acho muito pouco provável que a gente tenha um desmembramento, né, desse ministério em duas pastas diferentes. Particularmente, eu sou favorável a dois ministérios diferentes, ainda que tenha toda uma discussão sobre o que representa, né, os ministérios, enfim. Eu acho que, dada a importância dos dois temas, seria interessante a gente ter agendas separadas, inclusive gestões separadas para a Justiça e Segurança Pública. Mas, de novo, isso não é um consenso entre especialistas, tem especialistas que acham que devem manter, outros que devem ficar separados. De qualquer forma, pensando do ponto de vista mais pragmático, é muito pouco provável que isso aconteça, né? O mais provável é que a gente tenha o Ministério continue da maneira como ele está hoje. E o Capelli, eu assisti recentemente, enfim, tem vários documentários, né? A Carla estava falando sobre isso agora há pouco. Tem vários documentários agora sobre o 8 de janeiro. E nesses documentários, o Capelli aparece como uma figura destacada. O Capelli já era um nome de confiança do Flávio Dino, quando trabalhou com o Flávio Dino no Maranhão. O Capelli tem a formação dele é em jornalismo, né, ele é jornalista, e o Capelli já chegou a ocupar, eu não sei se exatamente uma secretaria, mas ele foi responsável pela área de comunicação quando o Dino era governador. Isso também é uma coisa muito interessante para a gente pensar em torno desse perfil. Por quê? Porque questões envolvendo o 8 de janeiro, por exemplo, você tinha que ter uma atuação muito rápida, né, e muito diplomática, e até do ponto de vista de comunicação institucional entre diferentes atores, né. Recentemente, então, por exemplo, foi lançado o documentário da Globo News, que é muito interessante, e que o Capelli conta, né, toda a negociação que ele teve com os militares pós 8 de janeiro, durante o 8 de janeiro e pós 8 de janeiro,
porque o acampamento estava em frente a uma base militar, então uma área militar, e aí tinha todo um impasse de como lidar com os altos nomes, né, das Forças Armadas para lidar com a prisão dos atores do 8 de janeiro. E o Capelli, pelo que a gente consegue ver, inclusive no documentário e de material documental e que tem na imprensa, ele conseguiu, foi muito diplomático e conseguiu ir muito bem nessa parte de comunicação. Então é interessante a gente pensar que para a segurança pública e também para a questão da justiça, seria interessante ter alguém que, além da atuação específica, né, da pasta, também tivesse essa sensibilidade para a questão da comunicação, porque isso é algo que no governo Lula, enfim, não é aquilo que está sendo de destaque, né? A gente não tem um ótimo destaque no governo Lula em termos de comunicação. Então isso seria interessante, eu acho, que para essas questões, esses problemas, e também para, né, reconstrução pós 8 de janeiro, seja em 2023, agora 2024, e nos próximos anos, pensar que alguém pudesse lidar com isso também de uma maneira sensível em relação à agenda de comunicação. É um ponto sensível mesmo, né, que o governo tenta se achar, se encontrar, ainda não conseguiu, e a comunicação é fundamental. E quando a gente fala da segurança pública, a posição também é fundamental, né? A esquerda tem patinado até aqui, a extrema-direita, ou a direita, pelo jeito, pelo menos na mensagem, na comunicação, apesar de os problemas existirem nos governos de direita também, né, assim como nos de esquerda, Bahia, comandado pelo PT, aqui São Paulo, que hoje está com Tarcísio, né, quer dizer, de esquerda a direita há problemas, mas na comunicação, pelo menos na mensagem, né, porque parece que o discurso mais de punir, de matar aquele bandido bom, bandido morto, né, que é utilizado pela extrema direita, ele cola mais, né, ô Isabela? Eu acho que a questão, a gente tem dois problemas quando a gente fala de segurança pública, né? Eu acho que tem um problema que é a questão de segurança pública efetivamente, né? Então a gente tem questões que são relacionadas tanto né, o Tarcísio há um tempo atrás chegou a falar, né, sobre quando falou que não ia continuar, né, o projeto de novas aquisições de câmeras para os policiais, ele chegou a dizer que o maior problema da segurança pública seria relacionado a furtos, pequenos furtos. Segurança pública envolve uma série de coisas, isso é uma dimensão entre muitas outras, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um problema que está relacionado à segurança pública e, a meu ver, a gente tem um outro problema que está relacionado à comunicação, que é como é que governos, sejam locais, sejam governos estaduais ou até governo nacional, como é que o governo federal consegue comunicar questões sensíveis para a segurança pública. E esse é um tema que é um tema muito sensível, porque envolve o bem-estar das pessoas, é algo que atravessa todas as pessoas, né? Não tem ninguém que seja brasileiro que diga que está completamente alheio ao tema da segurança pública. As pessoas podem dizer, educação é um tema que não me interessa, por exemplo, não tenho filhos, ainda que seja um tema importante, né? E não me interessa. Ou então, saúde não me interessa. Agora, segurança pública é um daqueles temas que todos os cidadãos eles estão atravessados por isso, porque cada vez que a gente sai na rua, a gente lida com questões, principalmente em grandes cidades, que são de segurança pública. Então, acho que para a agenda de segurança pública é fundamental a gente pensar como é que governos e como é que a sociedade se empenha em termos de comunicação, para que a gente não fique reproduzindo um discurso que ele é relativamente vazio, né? Esse que você falou, né, Diego, do bandido bom e bandido morto, reproduzindo um tipo de punitivismo que vem desde a época da ditadura e que é vazio, né, que não vai para lugar nenhum e não é efetivo do ponto de vista de segurança pública. Então, acho que a gente realmente, a segurança pública está lado a lado com a questão de comunicação. Verdade. O coach está aqui